Bom dia, querido aluno, querido ouvinte que nos assiste pelas redes sociais. Hoje são 19 de maio de 2024 e vamos estudar a lição cujo título é Jesus, o Bom Pastor. Eu gostaria de começar essa lição lendo o versículo, lá o capítulo 10, versículos de 7 a 18 do Evangelho de João, onde, em cima dessa narrativa de ser o pastor, ele nos apresenta um pouco mais sobre Jesus Cristo. Diz assim o Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 7. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. O mercenário, que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não desse aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. E eu gostaria de destacar aqui o verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Para entendermos essa narrativa de ser pastor, de ser o bom pastor, temos que entender um pouco daquele contexto ali da Judéia, no tempo de Jesus Cristo. O pastor era aquela pessoa encarregada de cuidar de um rebanho de ovelhas. Ele tinha essa tarefa de estar conduzindo aqueles animais, de estar cuidando daqueles animais, de estar cuidando para que elas pudessem ter alimentação, para que elas pudessem estar em segurança ali no pasto onde elas estavam. Ele tinha a obrigação também de lutar contra os animais que pudessem vir atacá-las, tais como lobos ou outros tipos de animais que poderiam atacar contra aquele rebanho. Então, um pastor de ovelhas, ele tinha essa missão, ele tinha essa tarefa, cuidar do seu rebanho de ovelhas. Também de impor limites a essas ovelhas, né? Não deixando que elas saíssem de seu domínio, né? E se colocassem assim em perigo. Isso era um pastor de ovelhas. Fazendo um paralelo hoje com a igreja dos nossos tempos, dos nossos dias, né? Nós temos a figura do pastor como aquele que foi vocacionado por Deus para estar à frente do seu rebanho, que são os membros da igreja ao qual aquele pastor, naquela igreja local, né, ele está ali liderando, né? E da mesma forma como aquele pastor dos tempos de Jesus Cristo, que tomava conta lá do rebanho, o pastor vocacionado hoje, ele tem essa missão também,
de estar cuidando dos membros da sua igreja, de estar ensinando a eles, de estar lhes dando o alimento espiritual, né, através da palavra de Deus, através da Bíblia, de estar socorrendo os seus membros diante das dificuldades que esses têm, que esses possam ter no contexto espiritual, no contexto religioso, estar também, até mesmo em algumas situações, impondo alguns limites à sua congregação, para que esta possa estar caminhando segundo os objetivos que foram dados por Deus para aquela igreja. Então vemos aqui que existe esse paralelo entre o pastoreio lá do tempo de Jesus ali na Judéia, com o pastoreio nos dias de hoje. Não com ovelhas, não com animais, mas nesse contexto religioso, no pastoreio de pessoas. E aqui temos então, podemos dizer que o pastor é aquele vocacionado, assim como tinha o pastor, aquele profissional ali, aquela pessoa que tomava conta daqueles animais, mas no nosso contexto aqui, nós não podemos confundir o pastor como um profissional, não, como um vocacionado, como uma pessoa que foi colocada à frente de um grupo por Deus, ela foi colocada à frente de um grupo por Deus, para que esta possa estar cuidando e esse pastor possa ter tenha a responsabilidade, né, dessas vidas que estão debaixo da sua liderança, debaixo do seu pastoreio, né? Temos lá no tempo da Judéia as ovelhas, os animais, e no tempo atual nós temos a membresia da igreja. Então é assim que Cristo ele começa a delinear essa questão do pastoreio. É interessante notarmos que na Bíblia a igreja ela é comparada com o rebanho, com aquele rebanho, conforme eu disse aqui, que existia, como aqueles rebanhos que existiam e ainda existem, né, nesses ambientes rurais, vamos assim dizer, né? E a igreja é o povo escolhido. As ovelhas, elas necessitam do pastor para que possam ser cuidadas. Mas por que as ovelhas precisam de um pastor? É interessante que Jesus Cristo ele sempre usa essas figuras de linguagem, esses exemplos do seu cotidiano, do cotidiano que ele vivia ali na Palestina de então, né, naquela época, né, e para tornar a sua mensagem mais acessível às pessoas, com a sua mensagem de forma a ser mais compreendida pelas pessoas. As ovelhas, elas precisavam do pastor porque elas eram animais, elas são ainda animais muito frágeis, elas são animais que carecem de muito cuidado, carecem de cuidado na alimentação, cuidado ali no manejo, no dia a dia, cuidado com os perigos, né, no ambiente hostil em que elas viviam, cercada de animais e predadores que poderiam atacá-las, né, elas facilmente se colocavam em perigo a si mesmas, né, então por isso era necessário a presença do pastor. Trazendo isso para o contexto religioso e para o nosso contexto, vivemos em um mundo que nos impõe muitas coisas que tendem a nos fazer a nos afastar da mensagem de Cristo, da mensagem do Evangelho,
tende a exaltar, a enaltecer esse abismo que existe entre o homem e Deus. E por isso que precisamos sim de pessoas que sejam vocacionadas, pessoas que sejam capacitadas por Deus através do Espírito Santo para que possam conduzir os seus povos. São tantas heresias, são tantas novidades que aparecem nos dias de hoje, novidades estas que às vezes estão em desacordo com o que a palavra de Deus nos ensina, com o que a vontade de Deus sobre nossas vidas estão em desacordo em relação a essa vontade de Deus que está sobre nossas vidas. Precisamos sim de pessoas capacitadas, precisamos sim de pastores que possam nos ajudar nessa caminhada, possam nos dar através do seu conhecimento teológico, do seu conhecimento espiritual, da sua experiência com Deus, possam nos ajudar nessa caminhada, porque é muito fácil cairmos, porque é muito fácil nos desviarmos da vontade de Deus, porque é muito fácil no mundo que vivemos hoje, onde existem tantas coisas que nos distraem, nos fazem perder o foco, nos fazem perder o objetivo de Cristo em nossas vidas, e é tão fácil nós embarcarmos nessas coisas, nesses modismos que o mundo nos coloca, que aí nos afastamos de Deus. Por isso que é necessário sim que nós tenhamos um pastor, é necessário sim que nós tenhamos uma vivência na igreja local, porque isso nos capacita, isso nos fortalece contra todos esses modismos, contra todas essas novidades, contra todas essas heresias que acabam chegando a nós e que sorrateiramente acabamos abraçando como se fossem verdades, mas são verdades que nos afastam de Deus. Mas a grande questão nos dias de hoje é que temos muitas pessoas à frente de igrejas, que se denominam pastores, mas que não são vocacionados. Conforme eu disse anteriormente, lá na época de Jesus, aquelas pessoas que tomavam conta daquele rebanho de animais eram profissionais. Profissionais porque normalmente o rebanho eram deles mesmos e eles estavam ali tomando conta daqueles animais por uma questão econômica, ou eram empregados de outras pessoas que tinham o rebanho e deixavam na mão deles, pagando-lhes o salário para que eles tomassem conta desse rebanho. Por isso que eu disse que aqueles pastores de animais, de ovelhas animais, eram profissionais. Mas isso não cabe hoje ao contexto religioso, não cabe à questão religiosa, à questão espiritual, essa definição de profissional. Nós não somos profissionais. Pastores não são profissionais, pastores são pessoas vocacionadas. Eles têm a responsabilidade diante de Deus de conduzir, de tomar conta do seu rebanho. Mas conforme eu falei, infelizmente vemos muitos exemplos ruins nos nossos dias de hoje, de pessoas que se denominam pastores, bispos, até mesmo apóstolos, mas que estão ali à frente de um grupo de pessoas, não pelo interesse espiritual sobre aquelas pessoas, não com o interesse de Deus sobre a vida daquelas pessoas para conduzi-las. Estão à frente do grupo, muitas vezes por uma questão política, por uma questão econômica, ou seja lá qual for o interesse, mas não o interesse de Deus. O pastor, aquele que toma conta de uma igreja, ele precisa ser vocacionado. Ser vocacionado é ser levantado por Deus para estar enfrentando os desafios que nós vivemos nos dias de hoje, com disposição, com conhecimento, com experiência com Deus, para que
juntando isso tudo, ele possa estar à frente conduzindo um grupo. Pode ser um pastor de igreja, pode ser um pastor à frente de uma organização. Nós temos, por exemplo, na nossa denominação, pastores que não pastoreiam igrejas, mas eles estão à frente de organizações dentro da nossa denominação, fazendo um excelente trabalho. Eles estão ali sobre a unção de Deus, ao que acreditamos, né? E faz um tremendo trabalho. Temos ali na Junta de Missões Mundiais, na Junta de Missões Nacionais e nas demais organizações que orientam de uma maneira mais macro, vamos dizer assim, a Igreja de Deus, que se chama Batista aqui no Brasil. Mas o que volta a focar o interesse do pastor sobre a igreja tem que ser o interesse de Deus. Não o seu próprio interesse, não a sua própria vontade, mas sim a vontade de Deus sobre aquela igreja. Outro aspecto interessante que falamos aqui é que o rebanho de Deus hoje é a sua igreja. É a igreja composta por diversas pessoas, de diversos povos, de diversas raças, tribos, nacionalidades, é que compõem esse rebanho chamado igreja, né? Que é a igreja de Deus. Mas nós temos que ter noção também de que a igreja ela precisa de ter limites, ela precisa de ter liderança. Se você pegar o rebanho, ovelhas, né, animais, e soltá-los ali no campo, no pasto, sem que haja a presença do pastor que vai direcionar para onde eles devem caminhar, onde elas devem caminhar para poder se alimentar, para poder, enfim, para poder estar ali no campo, né? Se não houver a presença de uma pessoa ali para fazer essa condução, o que vai acontecer é que essas ovelhas elas vão se espalhar, elas vão perder a unidade do rebanho, elas vão ir ao mundo, né, vamos dizer assim, e vão se perder. Trazendo para o contexto religioso, a mesma coisa é a igreja de Deus. Precisa sim de líderes, precisa-se sim de oficiais que estejam à frente da igreja, que estejam conduzindo a igreja, para que esta não se perca. É como eu falei, o mundo hoje ele tem muitos modismos, eles têm muitas situações que nos fazem nos distrair, nos fazem perder o foco de Cristo, e é necessário sim que existam pessoas, que existam pastores que mantenha essa unidade, que tenham essa visão ampla e consiga conduzir o seu povo de tal forma que esse não venha se espalhar nesse mundo. É interessante que a revista nos mostra que existiam dois instrumentos ali que eram utilizados pelos pastores ali com aqueles animais para a condução de suas tarefas. Um era a vara e outro era o cajado. A vara era justamente para poder fazer a correção, né? Um animal ali, talvez ele desse uma catucada ali com a vara, assim, opa, você está saindo fora do rumo. E aí o animal voltava, talvez fosse isso. O cajado também, o animal estava ali preso numa moita, ele pegava com o cajado e com muita facilidade ele puxava de volta para o rebanho aquele animal que estava ali em uma situação adversa ali. Hoje na igreja nós temos o pastor, ele tem instrumentos também, a palavra de Deus, a oração, a palavra de Deus que chamamos de Bíblia, ou a Bíblia que chamamos de palavra de Deus, né? A oração, enfim, são instrumentos também que o pastor se utiliza para que ele possa conduzir a igreja, para que ele possa orientar a igreja
e assim sem perder o foco da vontade de Deus sobre a vida do seu rebanho, né? E é interessante vermos como Jesus Cristo era muito sábio na escolha de suas alegorias, né, para poder explicar a vontade de Deus, para explicar o reino de Deus para as pessoas. E por fim, por que Jesus é o bom pastor? Querido ouvinte, você que nos está assistindo essa aula, Jesus foi aquele que desceu do céu, abdicou de sua glória, esteve junto conosco aqui com a humanidade e mostrou que é possível. É possível sermos humanos, é possível amarmos uns aos outros, é possível vivermos a vontade de Deus, é possível sim estarmos juntos de Deus diante de um mundo caído. Ele se sacrificou, ele morreu e nenhum outro fez isso pela humanidade. Foi Jesus Cristo que fez isso. Por isso ele é o bom pastor. Ali naquele versículo do capítulo 10 que lemos, né, ele coloca que muitos se dizem pastores, mas na hora do perigo, na hora da adversidade, abandona suas ovelhas. Mas ele não abandonou. Ele não abandonou a sua vida, ele não vai abandonar a sua vida jamais, porque ele é o meu bom pastor. O meu desejo, a minha oração é que você consiga perceber a necessidade de termos um pastor vocacionado diante da igreja. Existem até muitas igrejas hoje em dia que acham que podem caminhar sozinhas sem a presença de um pastor, mas isso não é possível. O que acontece é que essas igrejas acabam enfraquecendo e acabam se espalhando, como ovelhas que se espalham no campo, né, pela falta de um pastor para lhes conduzir. Essas igrejas acabam acontecendo o mesmo com ela. Então, meu desejo, a minha oração é que você perceba isso, que precisamos de um líder. Às vezes a gente até não concorda com uma decisão ou outra de um líder, de um pastor, mas temos que entender que ele foi vocacionado por Deus, ele está ali diante da igreja, muitas vezes se sacrificando a sua família, para que ele possa lhe conduzir, para que ele possa lhe dar o objetivo e não lhe deixar se perder nesse mundo que tanto nos agride, né? Que tanto nos persegue. Se naquele contexto ali das ovelhas com o pastor, nós tínhamos os animais predadores ali, que eram um perigo para aquelas ovelhas, hoje nós temos o mundo. Hoje nós temos esse sistema de governos aí, de ideologias, que nos afastam da vontade de Deus, que nos fazem ser corrompidos, que nos corrompem diante de Deus. Mas Cristo é o bom pastor. O vocacionado, o homem vocacionado, ele foi colocado à frente da igreja justamente para ser o representante de Cristo aqui na terra, para que ele possa ter essa responsabilidade de condução da igreja. E também meu desejo é que você perceba que precisamos de Cristo, sim. Ele é a nossa referência, ele é o nosso alvo, ele é a nossa meta, e é para ele que temos que olhar. Nossa vida, o nosso objetivo é Jesus Cristo, o bom pastor. Amém.